meia da manhã, o ex-presidente Bolsonaro divulgou uma nota dizendo não à reforma tributária e pedindo que os deputados não votassem a favor dessa reforma estruturante. E argumentou motivos, inclusive, pessoais. Só pelo fato da reforma ser do governo Lula, ele disse que teria motivos para votar contrariamente. Tem aí os trechos. Olha, Ari. Lula se reúne com o Fórum de SP, criado em 1990 por Fidel Castro, Lula, pelas Farc, que a Venezuela impera a democracia. Seu partido fez ferrinha oposição a nós por 4 anos e comemorou a minha inelegibilidade. Não podemos apoiá-los em nada. Nos roubar a liberdade, nos escravizar é a sua meta. Do exposto, a todos aqueles que se elegeram com nossas bandeiras de Deus, Pátria, Família e Liberdade, peço que votem contra a PEC da reforma tributária. Assina Jair Bolsonaro. Bem, eu antes de passar para os comentários de vocês... Não, estava aqui. A Poliana, obrigada, Poliana. Sério que tem que comentar isso aí, porque pelo amor de Deus, né? Esses são a gente pode trocar o comentário pelo riso? Pode. Esses são os argumentos que o ex-presidente está usando para encaminhar um voto contra dos seus liderados do PL e da oposição, né? Porque ele diz, todos os que tiveram com a minha bandeira têm que votar contra. Põe de novo na tela, aí ele elencou. É porque o Lula é do Foro de São Paulo, é porque a Venezuela é uma ditadura, é porque o PT fez oposição a mim, é porque comemorou a inelegibilidade, é porque rouba a liberdade, é porque escraviza, e é porque... Bom, enfim, esses são os motivos para votar contra a reforma, que, segundo o ex-presidente, é uma reforma do PT. Quando a reforma, Raniele, é da Câmara de Vereadores e relatada por um progressista. Dos deputados. Da Câmara dos Deputados e relatada por um progressista, em tese, um conservador liberal, Aguinaldo Ribeiro. Pois é, Amadeu, Bolsonaro ele está querendo manter essa posição, que inclusive os deputados já expressaram após a reunião que eles tiveram hoje com Bolsonaro, que inclusive essa reunião tinha o teor reforma tributária, mas também tinha o teor de se manifestar contra a decisão da Justiça Eleitoral pela inelegibilidade do ex-presidente. Como ele quer se manter como esse líder da direita, ele acredita que, mantendo essa oposição para derrotar uma pauta importante para o atual governo, ele vai conseguir ali ter alguns créditos, coisa que não é interpretada por muitos integrantes do PL, inclusive pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, que avalia já os riscos, inclusive para as eleições municipais do ano que vem, porque é uma reforma que pode destravar a economia do país e ano que vem tem eleições, eles querem triplicar o número de prefeituras e precisam também do apoio de empresários que podem ser beneficiados por essa reforma. E o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o governador de São Paulo, ele foi também à reunião do PL hoje de manhã aqui em Brasília. O Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, líder também do Centrão, ele também conversou com o Bolsonaro antes dessa reunião. Todos na tentativa de convencê-lo a mudar de ideia, mas não surtiu efeito, inclusive teve um climão entre Tarcísio e Bolsonaro durante a reunião. A gente lembra que ontem Tarcísio disse que é a favor dessa reforma e deu até uma porcentagem de 95%. Olha só o trecho da reunião. Então, olha só, minha gente, pode deixar o duelo aí. Na verdade, a rigor, são 2 duelos. É um duelo de Bolsonaro contra seu ex-ministro e aliado Tarcísio e um duelo de Bolsonaro com seu ex-ministro e aliado Ciro Nogueira. Porque os dois são favoráveis à reforma, Ciro e Tarcísio, e Bolsonaro se mantém, apesar de tudo, contra uma reforma para colocar o Brasil em linha com 130 países do mundo que já praticam o IVA. O Brasil vai dar um passo para se igualar a 130 países. E aí o ex-presidente está contra, porque, segundo ele, é do PT. Uma reforma que, repito, é a favor do Brasil e proposta pela Câmara Federal, relatada
por um ex-bolsonarista, o Aguinaldo Ribeiro. Vamos ver esse momento que a Ranieri traz, quando Tarcísio e Bolsonaro estiveram no PL e teve torta de climão. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL tiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. O nome do senhor ontem, lá na É isso mesmo. vários republicanos todinho apoiassem a aprovação hoje. Então a gente precisa que o senhor... Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, vamos ouvir. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Uma reforma tributária que o Bolsonaro não fez, porque o Guedes não quis. Vamos lembrar que pode botar o pleno. Qual era o ex-presidente da Câmara? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia entregou no governo Bolsonaro a reforma previdenciária, cara. Não foi bom para o país, foi no governo dele, do Bolsonaro. Aí, na sequência, era a reforma tributária. E o Paulo Guedes, alucinadamente neoliberaloide que é, pisou em cima, não vamos fazer, porque senão no outro governo a gente não tem o que mostrar. O pensamento era esse, maluco, e atrasando o Brasil, em nome sei lá de quê. Mas essa reforma que está hoje sendo votada aí, ela foi concebida, claro, isso está sendo discutido há 40 anos, mas os acertos foram feitos pelo Concefaz, à frente Rafael Fonteles, que era secretário de Fazenda e presidente do Concefaz, Henrique Meirelles, à frente o ministro Paulo Guedes e a equipe dele do Ministério, que produziram a reforma que agora vai ser votada. Não é uma reforma da esquerda, ao contrário, é uma reforma que une pensamentos da esquerda e da direita. 270 economistas brasileiros, de todas as correntes, assinaram uma nota conjunta favorável. Não é esquerda e direita, não é contra Lula, contra Bolsonaro, a favor disso ou daquilo, é a favor do Brasil. É difícil entender isso, mas agora eu quero mesmo ouvi-los. Ananias. Amadeu, você disse aí, 130 países já adotam o IVA. Por quê? Porque é o imposto que garante segurança, que garante prosperidade para esses países. E o Brasil, depois de 40 anos discutindo essa proposta, agora tem a condição de entrar, atrasado, mas entrar também para esse tipo de cobrança para a implantação do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, a gente já está chegando tarde, então precisamos implementar isso que já deu certo nesses 130 países, para fazer também mais justiça social com a reforma tributária. O presidente Bolsonaro, ao tomar essa postura, não pensa no Brasil. Repito, não pensa no Brasil ao tomar essa postura de buscar politizar e trazer esses argumentos que foram muito usados na campanha, mas já passou para o momento atual que o Brasil precisa enfrentar. E outra, o Republicanos a favor da reforma, União Brasil a favor da reforma, o PL ainda não declarou... Progressistas a favor. Progressistas a favor da reforma, o PL ainda não declarou oficialmente como partido, talvez não faça por conta do presidente, mas o resultado da votação entre os deputados do PL vai mostrar um Bolsonaro ainda mais isolado. No mínimo a divisão 50-50. Cíntia? Pois é, Amadeu, eu fico imaginando... A pergunta inicial que você fez foi exatamente a respeito daquela nota do Bolsonaro. Estava vendo aqui que o governador de São Paulo precisou sair escoltado dessa reunião para não ser agredido pelos bolsonaristas. Mas, assim, eu queria falar uma coisa também. A gente tem ali o Tarcísio, com um mandato de 4 anos, à frente de Bolsonaro, que foi derrotado
na sua tentativa de reeleição e está inelegível até 2030 por uma decisão da Corte do Tribunal Superior Eleitoral e mesmo assim ele está sendo ouvido pelo seu partido com direito a opinar e já mandar 2 notas. Apesar de, no governo dele, ter morrido 600 mil pessoas de Covid-19, ele ter destruído uma série de sistemas, de programas de proteção às pessoas no Brasil, ele ter detonado a educação superior no país, ter destruído uma série de outros projetos que estavam em andamento em gestões anteriores, eu não falo só do Partido dos Trabalhadores, mas mesmo assim ele está, porque há uma democracia, há uma liberdade, sendo ouvido sobre reforma tributária, que é algo que com certeza ele não se deu ao trabalho de abrir para ler. Eu tenho